Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais um vídeo aí falando da nova esquerda. Bom, nós sabemos que a esquerda, né, o socialismo, o comunismo, nunca conseguiu alcançar aquilo que se propõe como economia na prática, né? As tentativas foram desastrosas, né? Por isso, a esquerda não conseguiu entender e mudar a maneira de como a riqueza, o trabalho e sua inter-relação funcionam na sociedade, né? E a esquerda ela não trouxe não trouxe à tona nem mesmo um panorama lúcido que nos convencesse de sua prática, né? De sua prática econômica. Tá? O seu ponto fraco sempre foi justamente a questão econômica, a política econômica da esquerda, né? Sempre foi o seu calcanhar de Aquiles, né? Então, esse sempre foi o ponto fraco, né? Pelo menos assim, que apresentasse de forma eficaz, né, para uma prática econômica com desenvolvimento eficaz, né? Ao passo que a direita sempre se destacou com sua política econômica, né, interligando privatização, desregulamentação, impostos e fazendo com que a roda do sistema girasse, né? E já o socialismo, o comunismo, né, acaba o quê? Nivelando a sociedade por baixo, né? E toda a produção de riqueza acaba sendo centralizada nas mãos dos seus líderes, né? Muito longe aí da população, que tem que se contentar com as migalhas do Estado, né? Agora, embora o capitalismo tenha se fortalecido nas últimas décadas, né, o sistema também vem apresentando, né, as suas falhas na engrenagem social, né, e mesmo nivelando a riqueza por cima, as desigualdades sociais em muitos casos são gritantes, né? Com salários estagnados, boa parte da população em situação de pobreza, em muitos casos aí até de miséria, né? Além das crises bancárias e no mercado como um todo, né? Então, o capitalismo ele tem aí as suas limitações e os seus pontos falhos, né? A questão ambiental, né, isso é um outro ponto. A questão ambiental, embora controversa, né, exagerada, alimentada aí pela desinformação e por narrativas com fins políticos, obviamente, ela não pode, apesar de tudo isso, ela não pode ser desprezada, tá? Então nós sabemos da farsa do aquecimento global, né, tendo aí como o homem como o causador desse fenômeno, né? Nós sabemos que isso é uma grande farsa. No entanto, o planeta ele tem os seus recursos naturais e esses recursos eles são limitados, né? Isso é fato. Então é preciso mais incentivo e investimento financeiro em tecnologias sustentáveis, para que ao menos, né, os impactos negativos sejam aí minimizados, né? O nosso planeta ele tem aí os seus próprios mecanismos de defesa e, considerando a teoria de Gaia de Lovelock, né, nós vivemos em um corpo vivo, né, com um sistema complexo e profundo, né? Então precisamos ter um entendimento melhor do funcionamento desse sistema complexo que é o nosso planeta, é um sistema vivo, né? Justamente para poder se relacionar com ele de forma mais equilibrada, né? Então veja, não existe
prosperidade sustentável e muito menos compartilhada em um sistema de competição, né? Então, no sistema de competição não existe partilha, né? E muito menos, né, quando a desigualdade está presente, inclusive na própria competição, né? O ideal seria um sistema de cooperação, né, e não de competição. E ainda, falando sobre, colocando a questão ambiental na mesa, né, ainda não existe nenhum sistema político, sociopolítico, político-social que seja ambientalmente sustentável, tá? Então, segundo o artigo The Guardian, assinado por Andy Beckett, ele diz que em uma conferência conservadora, o político britânico Philip Hammond, ele admitiu essa falha também no capitalismo, né? No panorama atual, né? Pensando o capitalismo hoje, ele diz o seguinte, né? Que uma lacuna se abriu, né? Aqui no Ocidente, né? Uma lacuna se abriu entre a teoria de como uma economia de mercado funciona e a realidade. Então existe um abismo aí entre a maneira como o mercado funciona e a realidade, tá? Então, os desafios do capitalismo, eles são imensos e precisamos encarar isso de forma honesta, né? Para que assim a gente consiga alcançar uma sociedade mais justa e equilibrada, aproveitando melhor, de maneira mais positiva, o potencial do que o planeta tem a nos oferecer, tá? Então, esse é um ponto. A liberdade baseada na doutrina do liberalismo acaba sendo um contraponto. Então vamos entender isso aí. Se por um lado o liberalismo defende a liberdade individual contra o poder estatal, por outro ela crê que a economia tem o poder de regular a sociedade em todas as suas áreas, políticas, religiosas, intelectuais, né? E a sociedade, segundo o liberalismo, segundo os liberais, a sociedade por si só, né, ela daria cabo de regulamentar toda a questão cultural. Mas eu digo o seguinte, que a sociedade por si só, ela não se sustenta unicamente pela sua economia. Antes, ela precisa de uma base cultural, de costumes e tradições, tá? Então, essa base cultural, essa base formada por costumes e tradições, é ela que sustenta a sociedade, ela é a base de sustentação de uma sociedade. O liberalismo, ele acaba ressaltando a importância da economia, do sistema econômico, mas coloca a base cultural, de tradições, de costumes, em segundo plano, né? Assim, o liberalismo acaba abrindo caminho para o desmantelamento dessas mesmas tradições, dos costumes e dos valores conquistados ao longo da história pela nossa civilização ocidental. E acaba com isso dando suporte favorável para questões como aborto, liberação das drogas, aos ativismos, né, do feminismo, da ideologia de gênero e até mesmo da pedofilia, que está sendo muito pautada atualmente, né, a descriminalização da pedofilia. Pois bem, entendendo, e o liberal acaba entendendo isso como um progresso, uma evolução social, advindo das liberdades pessoais e acreditando que tais liberdades são capazes de regular a estrutura social. Como eu falei então anteriormente, liberalismo, eles acreditam, né, os liberais,
que a própria sociedade ela vai se regulamentando, né, através de suas liberdades, a estrutura social. No entanto, essa postura liberal ela está intimamente ligada à ideologia de esquerda, que, embora não tenha criado um sistema econômico que se mostrasse viável na prática, né, ela tem se fortalecido com suas pautas revolucionárias, né, para a mudança dos valores, dos costumes e das tradições. Ou seja, culturalmente, a esquerda e o liberalismo têm a mesma visão de mundo, tá? Por isso, o liberalismo vem pavimentando a tomada de poder de uma nova esquerda que, ao que tudo indica, usará do próprio liberalismo como princípio para se reestruturar economicamente, reformulando assim a ideia do capitalismo, da mesma forma que vem reformulando o conceito de democracia. O que eu estou querendo dizer? Com a proximidade, né, entre a questão do liberalismo, a visão do liberalismo para a pauta cultural, que é a mesma da esquerda, né, que seja aí a questão de aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero. Então, essas pautas, tanto que é da esquerda, né, propriamente da esquerda, o liberalismo acaba também abraçando, né, defendendo as liberdades individuais. Então, essa aproximação dessa pauta acaba dando uma brecha para que uma nova estratégia econômica da esquerda venha se ajustar, se adaptar ao liberalismo e tentar usufruir do liberalismo para essa nova retomada, por uma nova visão econômica. Tá? Da mesma forma que o conceito de democracia vem sendo, né, reformulada pela própria esquerda. Quer dizer, é muito comum hoje, se ouve muito a palavra democracia na boca de esquerdista. Aí você pergunta, mas como assim? Né? Democracia na boca de pessoas de uma ideologia que historicamente criou aí grandes ditadores, né, dentro de um sistema ditatorial. Como é que se fala de democracia? Pois bem, atualmente a postura econômica é a única barreira que separa o socialismo do liberalismo, né? Barreira essa que já está sendo aí derrubada, ainda que de maneira lenta e silenciosa. Então, vamos falar um pouco dos think tanks, né? O que são think tanks? Bom, cientes do fracasso econômico, um grupo de novos intelectuais de esquerda vem surgindo com uma nova proposta de economia. Tá? Eles estão se reunindo através desses think tanks, né, que são laboratórios de ideias, são gabinetes, centros estratégicos. Né? São instituições que produzem e difundem informações e estratégias sobre determinados assuntos e tem como objetivo influenciar decisões políticas e as ideias no meio social. Então, para isso que servem esses pequenos nichos, né, esses grupos de intelectuais, de pensadores, que vêm aí fomentando, criando estratégias, né, e difundindo informações justamente para influenciar tanto as decisões políticas como colocando essas ideias no meio social. Tá? A New Economics Foundation é uma think tank de Londres, né, que vem servindo aí para amadurecer as ideias desse novo movimento que vem surgindo no meio de intelectuais, né, de novos intelectuais, dos novos economistas, né, ideologicamente de esquerda. Então, esses grupos, né, os chamados think tanks, eles existem desde o século XIX, ganhando força nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial,
né, e durante a Guerra Fria. Tá? Segurança internacional e política externa foram temas pesquisados durante esse período. Né? Então, esses centros estratégicos acabaram usando como temas as questões de segurança internacional e política externa durante esse período da Guerra Fria. E a Rand Corporation, né? Rand Corporation, ela estava entre os think tanks mais importantes da época, tá? Mas foi durante a década de 80, né, que os think tanks ganharam o mundo com o fim da Guerra Fria e a integração global entre os países, né? Devido a acontecimentos como o suposto fim da União Soviética, né? Teve também a queda do Muro de Berlim e na época, né, se comemorou muito e se acreditou, e ainda há pessoas que acreditam que ali foi o fim do comunismo. Na realidade foi uma estratégia do comunismo de dar um passo para trás para se reorganizar, e foi justamente isso que eles fizeram. Deixaram que todos acreditassem que o comunismo teria chegado ao fim, mas por trás, nos bastidores, estrategicamente, foram traçando outros planos, inclusive planos voltados aqui para a América do Sul, né, para todo um projeto de socialismo, né, aqui na América do Sul. Né? E aí tivemos como resultado o Foro de São Paulo. Bom, então, muitos desses economistas, né, que já estão pautando um projeto altamente ambicioso para trazer uma transformação fundamental na relação entre capitalismo e Estado, trabalhadores e empregadores, economia local e global. Para a jovem acadêmica Christine Berry, não se trata simplesmente de uma economia, mas de uma nova visão de mundo. Né? A proposta dessa nova economia de esquerda é pautada na redistribuição do poder econômico, que seja mantido por todos, da mesma forma que o poder político é mantido em uma democracia que de fato busque justiça e igualdade. Tá? Essa redistribuição de poder visa a tomada de posse de parte das empresas pelos seus funcionários, abrindo caminhos para uma maior participação de lucros e da sua administração, né? A administração das empresas com a participação de lucros pelos empregados. Né? Da mesma forma como políticos locais passam a reformular a economia de sua cidade e assim favorecer os negócios locais, em vez de favorecer as grandes corporações. Tá? E o cooperativismo será reformulado e desenvolvido aliado às tecnologias de ponta para atender às novas estratégias, né, dessa nova visão econômica. Parte dessa economia democrática, né, como alguns chamam, já está sendo estruturada tanto nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha. Um dos argumentos mais usados por esses novos economistas é que a democracia se tornará inviável em breve, caso a desigualdade continue crescendo por causa do atual poder econômico. Então, defensores aí da nova economia esquerdista, né, como o Joe Guinan, que é membro sênior da Democracy Collaborative e também diretor, né, ele é diretor da Next System Project. Ele argumenta, assim como outros parceiros, né, eles argumentam que as comunidades elas devem moldar as suas próprias economias locais. Então, o Joe Guinan, ele vem escrevendo artigos sobre o tema, né, para um Instituto de Política Pública, né, que é um think tank, e que era associado aí ao novo trabalhismo
Então ele vem escrevendo esses artigos, assim como outros, e fomentando aí todo esse movimento dessa nova política. Eu abro um parênteses aqui para lembrar que para Karl Marx a revolução se daria através dos meios de produção, partindo de um pressuposto de mudança econômica com a luta de classes, para depois, de maneira natural, os indivíduos mudariam, né, lentamente os seus valores e rejeitariam as tradições e costumes vigentes em favor de uma revolução cultural, né, ou de uma cultura revolucionária. Então era o que o Karl Marx acreditava, que primeiro se tomaria o poder através da luta de classes, né, através dos meios de produção, e depois a questão cultural, de tradições, seria rejeitada pelos próprios indivíduos, né, em favor de uma nova cultura revolucionária. Bom, só que isso não aconteceu, isso não funcionou, né? O marxismo ele não funcionou já aí, nesse ponto. E hoje nós temos uma nova esquerda, né, uma nova esquerda revolucionária que traz em seu bojo, né, e traz aí como proposta um novo marxismo, tá? Que é mais preocupado com as ideias e com uma revolução cultural. Então a nova esquerda, ao que parece, está fazendo o caminho inverso de Marx, né? Primeiramente, com uma mudança nas pautas de costumes para depois investir em uma revolução no sistema econômico. Então se mexe primeiro, né, faz a inversão, se mexe primeiro nas questões culturais, né, de tradições, os costumes, enfim, para depois trabalhar, mexer no sistema econômico. Então os governos britânicos de centro-esquerda já tentaram praticar um novo modelo de economia através de impostos e substituindo uma elite gerencial do setor privado por uma estatal. Porém, os novos economistas, né, esses novos idealistas, né, eles buscam por uma mudança muito mais profunda, muito mais sistêmica, né? Está na natureza o radicalismo da nova economia, né, dessa nova proposta, que tem como meta transformar ou acabar com o capitalismo como nós o conhecemos, né? Ainda há divergência entre os próprios economistas, entre os próprios pensadores, em reformular o capitalismo vigente ou reiniciar do ponto zero. Então, entre eles existe essa divergência. Seja como for, trata-se de um movimento que está deixando de lado a oposição para abordar a questão econômica, se apresentando como uma nova proposta. Então eles não querem mais se apresentar como uma oposição ao capitalismo que está aí vigente, mas se apresentar como uma nova proposta. Então veja, já essa atitude, essa postura, ela está como estratégia de se infiltrar ou de seduzir, né? De conquistar o próprio liberalismo, né? Bom, eu creio que seja mais provável uma mudança, né, uma nova roupagem entre um capitalismo com tons vermelhos e verdes, né, um capitalismo rubro-verde. Isso porque, dada a uma nova estratégia esquerdista de engajamento do ambientalismo radical, quer dizer, a esquerda já de décadas vem assumindo essa postura de ambientalista, né, de um ambientalismo radical, criando narrativas para uso de fins políticos, né, para a manipulação política. Então a esquerda já tomou posse, né, dessa questão ambiental e vem trazendo essa questão com essas narrativas, né? Então, essa mudança, eu acredito, com esse engajamento ambiental,
essa mudança ela acaba nascendo já mais orgânica, mais aberta, como se esperasse já uma nova proposta econômica que pudesse trazer em seu bojo uma prática ambientalmente sustentável, né? Então, essa nova economia proposta, que vem sendo proposta, vem sendo estruturada por essa nova esquerda, ela já traz em sua bagagem toda essa questão ambiental, né? Então essa mudança ela precisa ocorrer parcialmente supervisionada pelo Estado e não controlada por ele. Então esses próprios pensadores, esses novos economistas de esquerda já pensam assim, ok, o Estado pode supervisionar, né, parcialmente essa mudança, porém ele não vai controlar essa mudança, né? Como propõem, né, alguns desses economistas. Então, será uma economia que possa se adaptar à sociedade, em vez de uma sociedade passiva e submissa à economia vigente, como ocorre atualmente. Então, eles pensam assim, não, nós temos que criar uma economia, uma nova economia que possa se adaptar aos anseios da sociedade, ao invés de, como é atualmente, uma sociedade passiva e submissa aos caprichos da economia e do mercado, tá? Então, esse também é um outro ponto importante e interessante para se refletir, tá? Eu creio então que se trata de uma mudança mais orgânica por conta desses pontos, nascida dentro do próprio sistema capitalista através do liberalismo que, aliás, sempre foi duramente confrontado pela ideologia de esquerda, né? O que eu penso que pode não ter passado aí da mais pura estratégia das tesouras, né? Eles mesmos criam aí uma narrativa de oposição para confundir e para ter ganho, seja de um lado ou de outro. Então eu vejo que aí é que está a ligação e a abertura onde essa nova esquerda pode trabalhar dentro do liberalismo e transformar esse liberalismo e esse capitalismo como nós o conhecemos, tá? O liberalismo, né, concluindo, o liberalismo ele tem tudo para de uma lagarta se transformar em uma borboleta, ou antes, e creio que seja mais assertivo dizer que, do ponto de vista econômico, o liberalismo será dominado por um corpo estranho à sua biologia, tá? Tendo em vista que a esquerda ela é como um vírus em mutação, que vai se desenvolvendo em um ambiente severo para se adaptar. Isso acontecerá porque o liberalismo será engolido por essa nova economia, por essa nova estratégia econômica. É como um parasita que, procurando um hospedeiro para germinar e se desenvolver silenciosamente, né? Então o liberalismo ele será engolido de dentro para fora por essa nova economia esquerdista, como parasita que devora a carne do seu hospedeiro, tá? Então esse é um pequeno resumo do que está acontecendo atualmente, né? Saiu um artigo no The Guardian tratando desse assunto, dessa nova estratégia, dessa nova proposta de economia da esquerda, né? Então eu venho aí provavelmente com mais artigos falando sobre esse tema, que eu acho bem interessante, e volto a colocar, né, a questão do liberalismo como porta de entrada, né, para esse approach, para essa aproximação dessa nova economia da esquerda. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o like, o comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber aí os próximos vídeos, né? Logo, acho que ainda essa semana
estarei voltando nesse assunto, vou falar um pouco da China, né, de como são as coisas de fato por detrás da Grande Muralha, e vamos continuar sobre o tema, sobre a relação da China com a sua economia hoje, enfim, vamos tratar desse assunto provavelmente no próximo vídeo. Muito obrigado e faça o seu caminho.